Olá, irmãos, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos continuando então a nossa série de vídeos sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiz um vídeo anterior ao de ontem, referente ao porquê meditamos na volta do Senhor Jesus. Porque é o que mais amamos, é o que mais desejamos. Nós estamos com as malas prontas, aguardando a sua vinda. Por isso meditamos neste assunto, porque queremos estar com Ele face a face. Assim como quando a gente se apaixona por uma pessoa, ficamos lá mandando WhatsApp para ela toda hora e ela retorna o WhatsApp, Ficamos ansiosos pelo dia do encontro face a face, A gente marcou um final de semana, sair junto, conversar. Ontem, por exemplo, eu saí com a minha família, a gente ia em algum lugar, Fora de casa, ter um momento. Desprendido dos afazeres da casa. O cachorro está fazendo isso, o gato está no lixo, tem que a louça para lavar. Então, eu espero esses momentos. Elas, esperam esse momento. Então, eu fico meditando, estudando um meio, um jeito de criar esse momento. Porque a gente quer estar mais próximo, E recebi uma notícia alarmante nessa conversa, que nós, nesse momento de lazer em família, de curtir mais face a face um outro, Sem o uso de celular, Opa, isso aqui é uma Bíblia, Sem o uso de celular, de ficar ali face a face, coração a coração, Porque às vezes duas pessoas estão juntas, mas o coração está longe, Então eu recebi uma notícia que me espantou muito, nem imaginava que era assim, A minha esposa, antes que viu uma pesquisa de quanto tempo as crianças, não sei se é adolescente ou só crianças, ficam no celular. 8 horas por dia. 8 horas. Aí ela falou, e sabe quanto tempo os pais conversam face a face, Não é tá com o celular na mão, ô filho, lava a louça, O filho fala e o pai aqui, tá bom. Não, conversar face a face, prestando atenção ali, quanto tempo? Eu pensei, as 3 horas, 8 horas no celular, 3 com os pais. Tá péssimo, tá horrível, Por isso que os filhos estão aí com 13, 14 anos grávida, os filhos nas drogas, Por causa disso. Então ela me disse, não, 8 minutos. 8 minutos, ou 3. Não sei se é 8 ou 3, Mas vamos supor que é 8. Eu sei que, não, acho que era 3. É pior que é 3, lembrei agora. 3 minutos. 8 horas no celular, 3 minutos, não tem como, irmãos. É tudo uma preparação de Satanás, a tríade satânica, indústria, tecnologia, o desenvolvimento da indústria, tecnologia, internet e energia. É a tríade satânica de Satanás, Para individualizar o ser humano ao máximo, para que ele, então, se afeiçoe, se deite relaxadamente nesse mundo, E não queira a volta do Senhor Jesus. Então, por isso que estou com essa série de vídeos na meditação da volta do Senhor Jesus, porque o que mais desejamos é estar com Ele. Quem? Eu, Eu e quem mais? Alguns irmãos com quem eu converso aí diariamente, Então a gente conversando, eu e esses irmãos, a gente entrou por bem fazer essa série de vídeos e futuramente o Senhor vai despertar, irmãos, para a sua volta. Próxima vinda do anticristo, O Senhor vai despertar, irmãos. E eles vão ter acesso, o Espírito Santo vai encaminhar eles a esses vídeos que eu estou fazendo. Então, 3 minutos, irmãos. Os pais conversam com os filhos e 8 horas no celular. Até vou pedir a fonte da entrevista, da pesquisa dela e vou colocar aí nos comentários. Vou me ater ao compromisso de não esquecer. Impressionante, as nossas filhas não têm celular, então, a gente não passa esses problemas que os pais passam, Mas não é uma mensagem sobre família aqui. Eu estou usando esse exemplo para recapitular o porquê estamos nessa série. A minha esposa disse que assistiu o vídeo e não entendeu muito bem que eu fiz um vídeo, Só explicando por que estamos na série de vídeos da volta do Senhor Jesus. Bom, ontem nós falamos sobre os finais dos tempos. Então nós vimos desde Gênesis, Isaías, Daniel, Malaquias, citamos vários livros apontando, profetizando o fim dos tempos. Não era naquela época lá o fim dos tempos.
Não era. Então, quando os fins dos tempos chegassem, nós estaríamos vivendo os fins dos tempos, aí a coisa ficaria preta. A coisa ficaria difícil, né? Nos fins dos tempos, o negócio ficaria cruel demais. Seria o auge do governo gentil sobre o mundo, né? Lembramos que Deus entregou a Nabucodonosor, a partir de Nabucodonosor, o reino do mundo aos gentios. Quando Herodes fala para o Senhor Jesus, eu tenho poder de te soltar ou te prender, o Senhor Jesus responde, nenhum poder não tem sobre mim que o Pai não tenha te dado. Então, está sobre os gentios, é os homens do mundo que governam o mundo, mas o Pai permite. Ele permite. Por quê? Para que o mundo fique indesculpável. No dia da volta do Senhor Jesus, quando a pedra vier e derrubar os governos desse mundo, ninguém vai ter perdão. Vai todo mundo pular de fogo e enxofre, aqueles que se apegaram aos governos desse mundo. Por isso não faz sentido nenhum as militâncias políticas, que é outro assunto, né? Então, o reino milenar irá governar sobre esse mundo. Quando? No auge dos finais dos tempos. Já estamos nos finais dos tempos? Então, vamos continuar a partir de hoje para ver exatamente em que tempo das profecias nós estamos. Que tempo das profecias? Porque das 600, 400 e poucas já se cumpriram. Então, falta um terço, vamos dizer assim, apenas, né? Vamos abrir então a nossa Bíblia em Daniel, que é o texto que eu citei ontem, no final do vídeo de ontem, mas eu fui dar um pause ali, porque eu estou na Bíblia de papel, né? Sem notebook, sem nada, então estou gravando aqui na tela do meu celular, então às vezes eu me perco na referência, não lembro a referência, e aí eu dou um pause ali para procurar a referência, né? Eu lembro do texto, mas não lembro, às vezes, do capítulo, do versículo direito, né? Aí eu dou um pause, fui dar um pause, encerrei o vídeo, né? Então, Daniel, vamos abrir em Daniel. Daniel capítulo 2, verso 8. O rei respondeu e disse, eu sei certamente que vós procurareis ganhar tempo, porque vós vedes que o assunto se foi de mim. Todavia, se vós não me disser conhecer o sonho, há somente um decreto para vós, pois vós preparastes palavras mentirosas e corruptas para falar diante de mim, enquanto passa o tempo. Portanto, contai-me o sonho, ou eu saberei que vós podeis mostrar-me a interpretação. Então o rei ele teve um sonho com uma estátua e ele chamou os magos e os magos não sabiam interpretar esse sonho. Eu sei que eu já falei um pouco sobre isso, mas agora eu vou trazer a elucidação dos reinos, né? Eu dei só uma pincelada, agora a ilustração dos reinos. Esse Daniel ele viveu 200 anos antes do próximo reinado que vinha e ele predisse exatamente qual seria esse reinado, um grande reinado, né? Então nós vamos ver, para ver aonde nós estamos. Lembra que ontem nós vimos lá em Gênesis, Jacó reuniu seus filhos e disse, eis que vos falarei sobre os últimos dias, né? Então, os últimos dias eram futuros, ainda não estava acontecendo. Então, conforme nós vemos uma profecia sobre os últimos dias, como Daniel prevendo um reino, depois prevendo outro, depois prevendo outro, profecias que Davi fez e outras que eu citei aqui, e essas já se cumpriram, logo a minha fé é fortalecida. Porque se Deus usou um servo dele para cumprir uma profecia de um reino que viria, e aquele reino veio com um rei tal, no tempo tal, ele também vai cumprir essa profecia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essas profecias cumpridas, elas fortalecem a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, vamos analisar agora, eu vou fazer a análise tudo com calma, irmãos, para que você veja o texto como ele é, corrido, sem efeitos humanos. Somos dados as nossas predisposições genéticas. E eu estou com algo no meu coração, no meu espírito, crer ser do Senhor. Creio eu ser do Senhor, que é a diferença, a compreensão, o entendimento do Espírito do Senhor, da vontade do Senhor, referente ao nosso espírito, alma e corpo.
E os irmãos, eles têm dificuldade de discernir quando é a alma falando ou quando é o corpo falando. Não é a mesma coisa, não. Não é. E eu não entendi assim também. Eu achava que era a mesma coisa. O corpo é um monte de carne. O corpo não tem vida própria, né? Ou é o espírito que o movimenta, porque lá em Gálatas, capítulo 5, fala da nossa luta contra a carne, do espírito contra a carne, né? Ou contra a alma ali, né? No caso, a alma, ela quer fazer coisas contrárias a Deus. E o espírito, favor. Então há uma luta entre os dois ali. E vence o que tá mais, vence o cachorro mais alimentado, né? Melhor alimentado, melhor treinado. O que está menos treinado vai ceder, vai perder essa luta. E o corpo, então, não teria vida, mas o Espírito me trouxe o entendimento pelas Escrituras, que a carne, ela tem vida também. E ela também nos convida, nos impulsiona, seduz nós para as suas vontades. E há uma diferença aí, então, no corpo, na alma e no espírito, que eu trarei uma série de vídeos sobre isso, querendo Deus. Mas sem trazer a emotividade, vamos assim dizer, da alma, que muitos pregadores, quando falam, vão falar, né, sobre a vinda de Jesus, eles trazem uma emotividade, gritam, trazem um fundo musical muito propício para... Por quê? Porque isso vai desarmando as tuas defesas. Lembra que em Romanos capítulo 14, o apóstolo Paulo, não, Romanos capítulo 13, isso, Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo diz: rendamos a Deus, entregamos a Deus um culto racional. Nunca vai falar emocional, né? Nunca. Racional vem do nosso espírito renascido. João 3,3, importa-vos nascer de novo. Então, na ignorância, não é com maldade, né? Muitos deles, né? Não é querendo te enganar. Eles acreditam naquilo, aprenderam assim, foram doutrinados assim, e o Senhor vai tratando com eles ao longo da sua caminhada na fé cristã. Mas eles trazem todo um equipamento musical, instrumental ali, às vezes louvores que não vêm de Deus, que não são inspirações de Deus, mas que trabalham a tua alma machucada, ferida, criação, abuso paterno, abuso materno, abandono paterno, abandono materno, e a tua alma ela tá cheia de feridas que ela tem que ser tratada, né? É diferente do espírito, irmãos. E aí tem a carne, que são as predisposições da carne, né? Que então agora o Senhor tem me ampliado esse conhecimento. Bom, então todo esse arranjo musical, instrumental, a tonalidade de voz do pregador faz com que você desarme a sua capacidade racional. Então acaba que a tua alma acreditando no que está sendo pregado, as tuas emoções. Isso é difícil, irmãos. Estou tentando aqui quebrar as barreiras e acertar a sua razão, seu cérebro, sua capacidade racional e não emocional. É difícil os irmãos entenderem isso. A nossa fé, de modo geral, da igreja, ela está baseada nas emoções, nas afinidades. Quer ver? Eu falava com uma irmã assim, o irmão, acho que ele, depois da... A gente teve uma discussão no Senhor, né? Ele me arguiu sobre um assunto e eu disse que ele estava errado sobre aquele assunto nas escrituras. E o irmão não falou mais comigo. E aí eu mandei mensagem, não me respondeu, né? Aí essa irmã, ela argumentou, mas também com um clima desse, né? E aí eu disse assim, com um clima desse que nós devemos estar juntos, sempre, não importa o clima. É a razão, é o que o Senhor disse para nós fazer. Aí ela ia responder, ela viu que eu estava certo, o Espírito confirmou no coração dela. O que acontece? No trabalho, na escola, você se afeiçoa alguém ao clima da pessoa. Te relaxa, teus hormônios se sentem bem ao lado daquela pessoa. O nome disso é química, é corpo, já não é alma. Eu vou esmiuçar isso em um outro momento, irmãos. Mas o que eu estou chamando a tua atenção é para rever nas crenças que você tem referente ao nosso Senhor Jesus Cristo, você não é fé da alma. Porque muitos pastores, por exemplo, vão no hospital e eles leram lá que o Senhor Jesus curou enfermos e ressuscitou mortos e tal, os apóstolos fizeram isso, então eles, mas se o Jesus fez, eu tenho que fazer porque eu sou servo dele, ele disse que o servo dele também faria, se eu não estou fazendo é porque me falta fé, ou eu estou empregado, o que está acontecendo? Não, eu vou conseguir, eu vou fazer, e a pessoa ora lá pelo enfermo, na frente do familiar, não, Jesus vai curar ele agora aqui, eu ordeno, sai do hospital em nome do Senhor Jesus, a irmã crê que ele está curado, que um dia ele vai sair do hospital, a pessoa morre lá. Aconteceu isso com um irmão, né?
que é pastor, né? E ele ficou arrasado, ele dizendo lá no culto dele, lá, dos irmãos, fora da denominação, fora do sistema, ele tem, vamos dizer assim, entre aspas, o dom de pastor, não sei porque eu não conheço lá o movimento, né? Mas ele é o, vamos dizer assim, a primazia, ele que traz as mensagens, que cuida dos irmãos lá, né? Tudo certo até aí. Mas ele contando lá, né, que ele ficou arrasado, ficou muito triste. A mulher passou por ele na rua um dia e fingiu que nem viu ele. Então veja bem, que fé foi essa, irmãos? Se fosse a fé racional, se o Senhor dissesse no raciocínio dele, ora por ele ser curado que eu vou curá-lo, ele seria curado, a pessoa. Agora foi as emoções dele que acreditaram, que queriam acreditar em uma coisa. O Senhor não tem compromisso com as nossas emoções, irmãos. Então, daqui para frente, siga as escrituras no que eu vou te trazendo racionalmente. Eu estou lendo os textos, acompanho os textos. Eu deixo várias referências, além das que eu leio, acompanho as referências, só o texto pelo texto. E pelo Espírito do Senhor, que confirma, né? O texto no Espírito errado é letra morta. Mas cuide que as tuas emoções não sejam alteradas, né? Não sejam alteradas referente à palavra do Senhor. Que venha apenas a alegria do Espírito Santo, os frutos do Espírito são alegria, felicidade. Aí eu não vou continuar agora, paz, domínio próprio, certo? O que eu quero focar aqui é alegria e felicidade. Vem a alegria do Espírito Santo, não de um fundo musical, de uma química entre os irmãos, aí saiu daquele movimento ali, foi para casa, tá uma tristeza, uma depressão, eu preciso ir lá na igreja amanhã buscar o Senhor, tô tão triste. Não, o que você está indo buscar é sentimento, é emoções, que a gente leva ao Senhor. O Senhor está conosco onde a gente vai, então a gente leva ao Senhor, acrescenta aonde a gente levou o Senhor, a vida daquelas pessoas, e elas aprendem, são edificadas, são consoladas, são exortadas para mudar de comportamento. Elas acrescentam a nós, nos exortam, nos edificam ou nos consolam. Mas nós não buscamos o Senhor, nós levamos, irmãos. Nós temos Ele onde nós somos. Quem busca é o mundo perdido. Vamos lá, irmãos, vamos continuar então sobre a gloriosa volta do Senhor, onde tudo isso vai terminar e nós vamos estar sempre na alegria dele. Daniel 2, verso 28. Porém, há um Deus nos céus que revela segredos e dá a conhecer ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Então Daniel, ele foi chamado, porque ninguém ia conseguir, né? Ele se propôs até ir lá. E ele disse, o que ele fala aqui, ó? Para o rei Nabucodonosor. Porque o rei não queria que eles interpretassem o sonho. O rei não ia contar. Queria que eles dissessem o que ele sonhou. E aí dá a interpretação. Aí Daniel, sabendo o que ia acontecer, que todos os magos iam ser mortos, se propôs a ir lá, e aí ele fala aqui para o rei, porém há um Deus no céu que revela segredos, que dá a conhecer a Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O que vai acontecer nos últimos dias? Ainda aqui Daniel não vivia os últimos dias, mas o que vai acontecer nesses últimos dias? Deus deu a revelação para Daniel. Bom, sobre o sonho da estátua nós já falamos um pouco, né? Agora, irmãos, aqui no sul tá de rachar o frio. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o outro sonho que o rei teve e a interpretação. É a mesma interpretação do sonho da estátua, porém agora é mais esmiuçado, denominando regiões, reinos e etc, né? Daniel capítulo 8, né? Deixa eu achar o versículo aqui. Dá para ler do 19 em diante então, irmãos. E ele disse, eis que te farei saber o que acontecerá no fim da indignação. Então lembra que ontem nós vimos que tinha os últimos dias e depois nós chegamos ali em Malaquias no último dia. Nos últimos dias nós teremos o último dia dos últimos dias. Então, Deus ele criou a humanidade, deu uma sequência de tempo determinada para a humanidade. Vamos supor, né, irmão, que nós vamos chegar lá nisso, né? Que sejam 7.000 anos. Lembra que Pedro falou que para Deus um dia é 1.000 anos, é como 1.000 anos, e 1.000 anos é como um dia? E o Senhor, então, ele fez a terra em 6 dias, também representando 6.000 anos, e descansou no 7º, representando 1.000 anos, o milênio. Aqui nós temos uma tipologia de 6.000 anos, que Deus cria a raça humana e dá para ela a oportunidade de viver com ele para toda a eternidade. Então vamos dizer assim que a terra é o laboratório de Deus,
para levar a humanidade a, olha, eu sou melhor para vocês. Chegou um tempo que Deus estipulou os últimos dias. Não dá. Eu destruí a terra pelo dilúvio, eu destruí a terra eu destruí Sodoma e Gomorra pelo fogo, não dá. Então eu vou ter que estipular o final dos tempos aí na terra para salvar e trazer para a eternidade os meus. Então Deus começou a profetizar os últimos dias. Nós vimos lá em Gênesis José fazendo essa profecia, né? Depois do dilúvio, que José vai vir de Isaac, vai vir de Abraão, que vai vir de Noé, dilúvio, lembra, né, pessoal? História, a gente tem que, né, tá inteirado. Bom, então... Mas nesse período Deus profetizou os últimos dias, que ainda não tinha chegado até aqui, e lá em Malaquias nós vimos que quando os últimos dias terminar, vai ter o último dia terrível, que é o juízo de Deus sobre a humanidade. Então chegou num ponto na humanidade que Deus tentou usar os judeus, né, como testemunho da presença dele. Então, como é que o mundo ia conhecer a Deus para se converter? Tendo um povo que testemunhasse. Esse povo nunca testemunhou, só teve momentos, né? Mas de modo geral só pecou contra Deus. Então Deus tirou o governo que ele colocava na terra sobre os judeus e entregou o governo da terra para os gentios, em Nabucodonosor, já vimos isso, né? E hoje é os gentios que governam. Inclusive um judeu veio e deu o testemunho de Deus, que é o Senhor Jesus. Então Filipe pergunta: mestre, deixa-nos ver o Pai, mostra-nos o Pai. E o Senhor Jesus disse: vós têm visto a mim, quem me vê, vê o Pai. Ele era o testemunho carnal, ou em carne e osso do Pai, que era para os judeus terem sido, que nunca foram, né? Então houve um testemunho na terra sobre Deus. Então Deus estipula os últimos dias, entrega o governo do mundo aos homens. Nabucodonosor é o primeiro rei desse governo mundial, né? Onde um governo mundial governa o mundo todo, e nós vamos ter esse governo mundial novamente restabelecido, né? Que vai ser o anticristo. E ali veio essa sequência de profecias sobre o fim do mundo, né? Bom, então, verso 20 agora: o carneiro que tu viste com 2 chifres são os reis Medo e Persa. Então, Daniel está dizendo: tu viste um carneiro, nós teremos outro reino depois de ti. Nós já vimos lá, né? Que Daniel falou na estátua: a cabeça é o Senhor, depois virá outro reino. E agora ele está dando o nome desse reino, que é o peito, né? De cabeça de bronze, né? E assim ele vai até os pés, até a cintura, que é de ferro, né? As pernas, depois os pés de ferro e barro e tal, né? Então lá ele estipulou os reinos que viriam. Agora ele vai dar nome a esses reinos. Essa profecia aconteceu 200 anos antes do reino Medo e Persa. Então vamos lá. O carneiro que tu viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. O bode áspero é o rei da Grécia. Então veria o reino Medo-Persa, né? Depois veria o rei da Grécia, outro reino, já um outro reino grande. Esse reino seria muito grande, Alexandre o Grande, né? Tanto que faz jus ao nome, né? E ele está aqui estipulando os reinos que viria, dando nome a esses reinos aí. E esses reinos se cumpriram, eles vieram conforme Daniel especificou. Isso é sem precedentes na história. Então, inclusive na faculdade, quando eu fiz faculdade de História, é citado essa referência, é citado o apóstolo Paulo. Então, olha, é impressionante, mas vamos continuar aqui. E o grande chifre que está entre os seus olhos é o primeiro rei. Ora, tendo sido quebrado em 4, levantaram-se no lugar dele. Então, Alexandre o Grande, quando morreu, 4 soldados, ou generais, melhor dizendo, né? 4 generais assumiram o lugar de Alexandre o Grande. A Grécia se dividiu em 4 governos, né? Ptolomeu é um deles, eu não lembro agora o nome dos 4 soldados, mas a história conta. O que a história conta, Daniel contou antes. A história conta o que aconteceu. Daniel contou a história antes dela acontecer. Vamos lá, continuando aqui. Tendo sido quebrado em 4, levantaram-se no lugar dele. 4 reinos se levantaram desta nação, de Alexandre o Grande.
porém não com o mesmo poder. E no último momento do seu reino, quando os transgressores tiveram chegado ao ápice, um rei de semblante violento e que entende sentenças obscuras levantar-se-á, e a sua força será poderosa, porém não pelo seu próprio poder. E ele destruirá de forma espantosa, e prosperará, e praticará, e destruirá o povo poderoso e santo do Senhor. Então esse reino é Roma, que veio depois, né? Que destruiu o povo, destruiu o templo no ano 70, né? Então Daniel escreveu todos os reinos, aqui eu vou resumir, né? Medo e Persa, Grécia, Roma. Não vou entrar em detalhes aqui da divisão, que ele também citou aqui, quando Alexandre o Grande morre, Grécia se divide entre 4 reinos que seus generais tomam ali os espólios, né? Cada um deles, Ptolomeu, agora não lembro o nome dos outros 3, né? E Roma, a divisão de Roma, Oriente e Ocidente, eu nem vou entrar aqui, que também está especificado, mas não vou entrar nesse mérito. Então, são profecias dos últimos dias que iriam acontecer, e foi acontecendo, até nós chegar nos últimos dias, que ainda não tínhamos chegado até aqui na visão de Daniel. Bom, então, nós vimos aqui ontem mastigamos bastante desde Gênesis as profecias dos últimos dias, né? E todas elas ali indo se cumprindo até o último dia, que nós falamos ontem de Malaquias, né? O último dia ainda não se cumpriu, mas e os últimos dias? Já chegamos? Vamos ver Hebreus, capítulo número 1 ou 11, Hebreus, capítulo, acho que é de número 1, deixa eu abrir aqui mesmo. Deixa eu dar um pause para achar aqui. Hebreus, capítulo número 1, verso 1. Deus, que várias vezes, de diversas maneiras, falou no passado aos nossos pais pelos profetas. Então Deus, no passado, ele falou aos nossos pais, né? Inclusive sobre os últimos dias, ele nos anunciou esses últimos dias. O reino da Grécia não viu esses últimos dias, o reino Medo-Persa não viu esses últimos dias. A divisão do reino da Grécia em 4 sub-reinos ou reino menores não viu esses últimos dias. Então, quando será esses últimos dias? Verso 2. Nestes últimos dias, falou-nos pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Então, nós estamos vendo os últimos dias. Hoje são os últimos dias. Que iniciou na ascensão do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus proferiu, ele é a pedra que vai cortar todos os governos humanos, que nós vimos isso lá em Daniel, na revelação do sonho da estátua, né? Ele é o início dos últimos dias. E ele será o último dia, que nós vimos ontem. Então, Deus, que várias vezes, de diversas maneiras, falou no passado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, agora está no passado, né? E ao mesmo tempo no presente, que é o qual Paulo está se incluindo, falou-nos pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então, nós estamos vivendo os últimos dias. Os últimos dias foram profetizados desde Gênesis, por causa da queda de Adão e a sua consequente maldade da raça humana. Torre de Babel, em Gênesis 11. Gênesis 11 é Torre de Babel, né? Em Gênesis 6, o dilúvio. Nós tivemos o dilúvio, né? Que não adiantou nada. Depois o homem tentou se voltar contra Deus de novo. E criando a Torre de Babel. Então houve a confusão das línguas. Então Deus vai unificar o povo. O Senhor Jesus, em João capítulo número 17, na sua oração sacerdotal, ele diz: Pai, que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. Então Deus está levantando, através do seu Filho Jesus Cristo, um único povo. E por isso, nós que temos o mesmo Espírito do Senhor Jesus, nós meditamos na sua vinda, porque nós estamos com as nossas malas prontas para a subida à casa do Pai. Porque o Senhor Jesus diz em João 14, eu vou para o Pai e vos preparei morar. Tá, mas nós vamos para o Pai, morar lá no céu, ou nós vamos reinar no milênio, quando o Senhor Jesus vier? Isto aí é outro assunto. Agora nós estamos falando neste assunto dos últimos dias. Nós estamos
trazendo os acontecimentos proféticos do que vai acontecer. Nós vamos chegar lá, sobre a nossa condição terrenal, aqui e agora, sobre a vinda do Senhor Jesus. Como nós vamos ser incluídos no que está acontecendo, né? Mas estamos trazendo os acontecimentos proféticos aí. Então, nós estamos vivendo os últimos dias. E como seria esses últimos dias, né? Como seria a humanidade? O apóstolo Paulo fala em Timóteo, né? Deixa eu dar pausa para... Então, vamos ver o relato do Espírito Santo para nós, o que vamos enfrentar. Já que nós vivemos os últimos dias, quais são os acontecimentos que teremos que enfrentar? Algo que Daniel não passava, porque ele não vivia os últimos dias, né? Ele profetizou sobre os últimos dias. Nós, como vimos em Hebreus 1:1, já vivemos os últimos dias. Em Timóteo 4:1, o apóstolo Paulo fala: ora, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, falando mentiras e hipocrisia, tendo a sua própria consciência cauterizada como que com ferro quente. Então veja, nos últimos dias a consciência, o raciocínio, o culto racional vai ter sido cauterizado. As pessoas vão adorar a Deus sem a vontade dele, sem a aceitação dessa adoração, emocionalmente, rodopiando nas igrejas, fazendo fiascos, assim, ó, coisas obscuras e absurdas do submundo das religiões pagãs. Então, nos últimos dias, estaríamos nessa apostasia da fé. E em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1, o apóstolo Paulo vai dizer: sabe, porém, isso, que nos últimos dias serão perigosos, virão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural e irreconciliáveis, falsos, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos de tudo que é bom, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negam o poder dela. Destes, afasta-te. Então nós vamos ficando cada vez mais sozinhos, irmãos. Essa é a realidade. Os que meditam nas profecias da vinda do Senhor Jesus, que aguardam com pureza, como uma virgem aguarda pura para o casamento, esses vão ficar cada vez mais sozinhos, porque o apóstolo Paulo está falando dos cristãos aqui. E nós, como eles serão nos últimos dias, e nós devemos nos afastar deles, né? Tiago, capítulo de número 5, o apóstolo Tiago, ele vai falar, deixa eu dar uma pausa aqui. Tiago 5, verso 3: o vosso ouro e a vossa prata estão corroídos, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá a vossa carne como se fosse fogo. Amontoastes tesouros para ti para os últimos dias. Aqui nós já estamos nos últimos dias. Então por que o apóstolo Tiago está colocando no futuro? Porque agora ele está falando do último. Por que ele está falando do último? Porque é o que vai acontecer. Amontoastes tesouros para os últimos dias. Lembra que Jesus em Mateus 6, ele fala assim: acumular tesouros do céu, onde a traça e a ferrugem. O que o Tiago está falando aqui? Traça está falando de ferrugem. Não pode corroer. E não na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, o ladrão rouba, né? Vamos ler Judas, né? E aí nós vamos pegar um pouco do último dia para encerrar, então. Vamos ler Judas, capítulo de número... Acho que Judas é só um capítulo, né? Verso de número 18, se eu não me engano. Judas, falei 18, né? Mas dá para ler 17. Porém, amados, lembrai-vos das palavras que proferiram os nossos apóstolos e o nosso Senhor Jesus Cristo. E como vos diziam eles, haveria escarnecedores, quando? Nos últimos dias. Lembra que o apóstolo Pedro fala, alguns dizem que está demorado a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aí ele fala, assim como Noé também. Noé pregou 120 anos o dilúvio. E as pessoas casadas davam casamento e se afeiçoaram, se deitaram na cama macia desse mundo, né? E quando elas menos esperavam, surpreendidamente elas foram surpreendidas, ficou bom, pelo dilúvio, né, irmãos? E assim também essas pessoas serão surpreendidas, porque elas se amaciaram, né, nesse mundo, não estão com as malas prontas, né?
E como diziam, haveria escarnecedores nos últimos tempos, que andariam segundo as suas próprias concupiscências. João, 1 João, capítulo 2, verso de número 18. 1 João 2, 18. Filhinhos, esta é a última hora, e como vos ouviste do anticristo há de vir. Então, os últimos dias, nesses últimos dias, teremos o último dia, que nós já vimos lá em Malaquias, já meditamos sobre isso, né? Os últimos dias terminam no último dia, ou na última hora, né? Então, essa última hora aqui é o final desses últimos dias. E o que vai acontecer nessa última hora? Não lembro o versículo 2, 18, eu acho, né? Isso. Filhinhos, é a última hora. Filhinhos, é a última hora. E como já ouvistes que o anticristo há de vir, e mesmo agora há muitos anticristos, por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, sem dúvida teriam continuado conosco. Mas eles saíram para que se manifestem que todos eles não eram dos nossos. E vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Nós temos a unção do Espírito. Então, nós estudando as profecias, nós saberemos quando o anticristo, o espírito do anticristo, vem trazendo, anticristo, todos aqueles que são contra o Senhor Jesus Cristo, né? Que o negam. Mas haverá a última hora, o último dia, que o anticristo será destruído pelo Senhor Jesus, pela pedra que virá e destruirá o último governo. Então, nos próximos vídeos nós vamos meditar sobre isso, né? Nós vamos meditar sobre o último dia, a última hora, os 7 anos finais da humanidade. Nós já estamos nos últimos dias e estamos entrando nos 7 anos finais. Irmãos, nós já estamos nos últimos dias e estamos entrando nos 7 anos finais. Então nós vamos meditar sobre esses 7 anos finais da raça humana, do último governo dos homens, que será um governo tão poderoso quanto foi Roma, uma Roma revivida, que um homem que vai trazer a solução para as guerras, a guerra mundial, né, que veladamente nós já estamos numa terceira guerra mundial, não oficialmente, né? E ele trará a solução para a agricultura, trará a solução para a economia, trará a marca da besta, ninguém vai poder comprar e vender sem ela. E aí este governo, que é o governo dos gentios, agora no seu auge, toda a força de Satanás nele será destruído pela pedra. Todos os governos serão desfeitos. Aí nós teremos o governo milenar do Senhor Jesus no trono de Davi em Israel, como vimos as profecias assim anunciarem nessa sequência de vídeos que estamos fazendo. Então adentraremos agora nos próximos vídeos sobre esses últimos 7 anos que teremos antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos nós.